Você já parou para pensar quantas pessoas incríveis passam pela vida sem serem notadas? Gente simples, que trabalha em silêncio, que não aparece, que não busca aplausos, mas que carrega dentro de si histórias capazes de estremecer até os corações mais duros. Hoje, eu quero te apresentar um homem assim. Você provavelmente nunca ouviu falar dele. Ele não tem seguidores, não dá entrevistas, não aparece em capas de revista, mas o que ele viveu vai mexer com você, porque em um dia comum, em um lugar comum, ele foi humilhado. Mas o que ninguém esperava é o que ele faria depois. E quando isso acontece, todos, eu disse todos, param para olhar. Fica comigo, essa história vai te marcar. No alto de uma colina silenciosa, cercada por árvores centenárias e o vento que sussurrava canções antigas, vivia um homem de passos leves e olhar sereno. Seu nome era Arlindo, mas poucos o conheciam. Era o caseiro da casa de veraneio de Roberto Carlos, o rei da música romântica brasileira. Por trás dos portões de ferro e jardins impecáveis, ele vivia uma existência quase invisível. Um fantasma gentil, sempre presente, mas raramente notado. Arlindo acordava antes do sol nascer. Seu dia começava com o cantar dos pássaros e o cheiro da terra molhada. Varrias as folhas do pátio como se estivesse acariciando o chão. Podava as plantas com a delicadeza de quem entende que tudo na vida tem um tempo. Não falava muito, não precisava. Suas mãos falavam por ele. Mãos calejadas, firmes, que contavam uma história de décadas de dedicação silenciosa. A casa onde trabalhava era um santuário de memórias para o rei. E Arlindo, o guardião invisível, era mais do que um funcionário. Ele sabia onde cada flor preferida de Roberto Carlos florescia. Sabia o cheiro exato do café que deveria estar pronto quando o cantor aparecesse. Sabia que a música certa deveria ecoar na vitrola quando o silêncio parecesse grande demais. Mas nunca se gabou disso. Nunca exigiu reconhecimento. Ele apenas fazia. Os vizinhos da região o viam passar na bicicleta enferrujada, sempre com o chapéu de palha e o sorriso tímido. Alguns riam dele, outros ignoravam. Afinal, era só o caseiro do Roberto Carlos. Mas ninguém sabia que, por trás daquele homem de roupas simples, havia uma alma moldada pelo respeito, pela honra e por um profundo senso de gratidão. Arlindo carregava um segredo. Um episódio de sua juventude havia mudado sua vida para sempre. Anos atrás, enfrentou uma tragédia familiar que o deixou sozinho no mundo. Foi nessa fase escura que uma mão inesperada o alcançou. Roberto Carlos. O cantor o acolheu, deu-lhe trabalho, teto, dignidade. Nunca mais se separaram. A relação entre os dois era silenciosa, mas carregada de afeto mútuo. O rei confiava no homem de fala baixa como se fosse da família. E Arlindo o servia como a um irmão mais velho que a vida lhe deu. Mas, apesar dessa ligação íntima, Arlindo nunca usou o nome do patrão para se engrandecer. Nunca pediu favores, nunca se mostrou superior a ninguém. Ele continuava simples, andando de ônibus, cuidando do jardim, comendo pão com manteiga no banco de trás da casa. E foi justamente essa humildade que se tornaria mais adiante o estopim de uma cena que marcaria todos que a presenciaram. Uma ida comum a uma loja de carros, algo que deveria ser rotineiro, transformou-se em um momento de revelação, choque e comoção. Mas naquele tempo, tudo ainda era silêncio na colina. Um silêncio que ensinava mais do que 1000 palavras. Um silêncio que escondia a nobreza de um homem invisível aos olhos do mundo, mas imenso diante de Deus. Era uma manhã comum de terça-feira. O céu estava limpo e o sol se espreguiçava preguiçoso sobre os telhados da cidade. Arlindo havia acordado cedo, como sempre fazia. Passou um café forte, comeu seu pão com margarina em silêncio e pegou a bicicleta que usava para se locomover. Mas aquele dia era especial para ele.
Não era para cuidar do jardim, nem regar as plantas da casa de Roberto Carlos. Aquele dia era dele. E ele tinha um sonho simples: comprar seu primeiro carro. Não era luxo, não era ostentação. Era um carro popular, usado, que ele vinha economizando por anos para conseguir comprar. Cada moeda guardada com paciência, cada gorjeta deixada por um visitante da casa, cada extra que ganhava fazendo pequenos serviços em outras residências da região. Tudo somado, cabia em um envelope marrom bem guardado no fundo de sua mochila poída. Vestiu sua melhor camisa, uma de botão, azul clara, passada na véspera com zelo. Calçou sapatos limpos, embora visivelmente gastos. Pegou um ônibus para o centro da cidade. Desceu algumas quadras antes da loja e foi andando. Queria chegar com calma, observar os carros pela vitrine, escolher com o coração. A loja de carros era de médio porte, com aparência moderna, e um showroom que brilhava sob a luz dos refletores. Arlindo entrou com o coração batendo forte, como uma criança entrando pela primeira vez em uma loja de brinquedos. Os olhos brilhavam, as mãos tremiam. Ele tocava o volante dos carros com respeito, como quem acaricia um sonho antigo. Mas não demorou muito para o encanto começar a ruir. 2 vendedores conversavam perto do balcão. Quando o viram entrar, um deles soltou uma risada abafada. Era visível o olhar de desprezo. Um deles chegou a cochichar: "Olha lá, mais um curioso. Deve ter vindo se esconder do sol." Arlindo ouviu. Fingiu não ouvir. Caminhou mais um pouco. Tentou manter a dignidade. "Posso ajudar?" disse um dos vendedores, sem sequer disfarçar o desdém, com os braços cruzados e os olhos percorrendo Arlindo de cima a baixo. "Eu gostaria de ver aquele carro ali, o Celta Prata", respondeu Arlindo com voz calma. "Esse aí? Senhor, é 24 mil reais." O vendedor disse como quem afasta uma criança de uma prateleira cara. "Sim, eu sei." Arlindo abriu a mochila com cuidado e tirou o envelope com as economias. O vendedor riu, olhando para o outro como quem compartilha uma piada cruel. E então, com uma voz mais alta, disse: "Meu amigo, aqui não é feira. A gente trabalha com financiamento, crédito aprovado, ficha limpa, dinheiro em envelope. Só traficante e gente que não sabe onde está se mete com isso. Vai procurar um carro lá na periferia. Aqui é loja séria." A frase cortou o ar como uma navalha. Pessoas ao redor ouviram. Um cliente virou o rosto constrangido. Uma funcionária do caixa abaixou os olhos. Arlindo ficou imóvel. Por alguns segundos, não disse nada. Seu corpo tremia, não de raiva, mas de tristeza. Ele recolheu o envelope, guardou na mochila com o mesmo cuidado que um pai protege o filho, e então olhou para o vendedor nos olhos. Não havia ódio em seu olhar. Havia algo mais poderoso: dignidade ferida e uma dor que parecia vir de muitos outros silêncios engolidos ao longo da vida. "O senhor me desculpe", disse Arlindo com uma calma desconcertante. "Eu só queria realizar um sonho." Virou-se e caminhou lentamente até a porta. Mas antes de sair, algo o fez parar. Ele voltou-se, olhou novamente para os carros reluzentes e, com a voz firme, completou: "Só para constar, se eu quisesse, poderia ter comprado todos esses carros. Mas não foi para isso que o Roberto Carlos me ensinou a viver. Ele me ensinou a ser simples, mas não submisso." O silêncio foi imediato. O nome de Roberto Carlos ecoou como um trovão na sala. Os vendedores engoliram seco. A gerente, que até então estava em uma sala ao fundo, veio até a frente com expressão de surpresa. Arlindo não esperou reações. Saiu da loja com a mesma tranquilidade com que entrou, mas com o peito em pedaços. Lá fora, o sol ainda brilhava, mas dentro dele, algo havia sido quebrado. Não era o sonho do carro, era a crença de que o mundo reconheceria alguém pelo seu valor humano,
e não pelas roupas que veste ou o carro que dirige. Naquele dia, Arlindo foi tratado como lixo. Mas mal sabiam aqueles homens que estavam diante de alguém que carregava não só a confiança de um dos maiores artistas do país, mas uma história de humildade e honra que nenhum carro zero poderia comprar. Arlindo não comentou nada naquele dia. Voltou para casa sem dizer uma palavra. A bicicleta parecia mais pesada que o normal. Seus olhos, secos por fora, estavam inundados por dentro. Ele não chorava em público, não porque fosse fraco, mas porque sua dor era reservada, íntima, como a fé de quem reza em silêncio. Naquela noite, sentou-se na varanda da pequena casa nos fundos da propriedade de Roberto Carlos. O céu estava limpo, como se o universo lhe desse uma trégua para pensar. Olhava para as estrelas como quem busca respostas. Não compreendia como o mundo ainda julgava pela aparência. Não se achava melhor que ninguém, mas também não aceitava ser tratado como menos. O que Arlindo não sabia era que, no dia seguinte, a vida daria uma volta inesperada. Um dos clientes que presenciou a cena na loja era empresário e amigo distante de Roberto Carlos. Tocou-se profundamente com o que viu. Procurou o contato do cantor, não para fazer fofoca, mas por respeito a Arlindo, que em silêncio havia ensinado uma lição que nenhum livro poderia ensinar. Dias depois, uma van azul discreta parou em frente à casa. Roberto Carlos havia chegado. Não era raro o cantor visitar seu refúgio. Ele gostava do silêncio da colina, das plantas bem cuidadas, do café feito por Arlindo. Mas naquela visita havia algo diferente. Assim que desceu do carro, o rei não foi até a casa principal. Foi direto até os fundos, onde Arlindo cuidava de algumas flores. Arlindo se levantou rapidamente, surpreso. "Patrão, não sabia que vinha hoje?" Roberto Carlos, com seu jeito pausado e olhar profundo, não respondeu de imediato. Apoiou uma mão no ombro de Arlindo, olhou nos olhos do velho amigo e disse apenas: "Me conta o que aconteceu." A voz do cantor não trazia julgamento, nem pressa. Era como o tom de quem pergunta: "Onde dói?" Arlindo hesitou. Engoliu a vergonha. E pela primeira vez, contou. Não para reclamar, não para acusar, mas porque precisava dividir o peso. À medida que narrava, Roberto Carlos ouvia em silêncio, com os olhos marejados. Não interrompia, apenas ouvia. Quando Arlindo terminou, o rei respirou fundo, deu 2 passos para trás e com o semblante grave disse: "Arlindo, você é mais que meu funcionário. Você é minha referência de humildade. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de apagar isso. Eu errei, por nunca ter dito isso com palavras." Arlindo tentou sorrir, mas era um sorriso doído de quem carrega cicatrizes. Roberto continuou: "Desde o dia em que você entrou nessa casa, você cuidou de tudo com amor. Nunca pediu nada, nunca exigiu nada. Mas agora, eu preciso fazer algo por você." "Não precisa, patrão," respondeu Arlindo, recuando com as mãos, como quem recusa um favor por respeito. "Preciso sim," disse Roberto desta vez com firmeza. "Não é por causa da loja, é por causa de tudo o que você representa." Silêncio. E então, como se algo fosse selado no ar, Roberto Carlos fez uma promessa. Não prometeu riquezas, não prometeu fama. Prometeu respeito, prometeu justiça silenciosa e prometeu que o nome de Arlindo jamais seria novamente associado à humilhação. "Quero que venha comigo amanhã. Não vou avisar ninguém. Só eu e você. Vista essa mesma camisa. Traga esse mesmo envelope. Mas venha com a cabeça erguida." Naquela noite, Arlindo dormiu pouco. Não por ansiedade, mas porque algo dentro dele começava a se recompor. Era como se a alma estivesse sendo costurada novamente, ponto a ponto. Na manhã seguinte, os dois saíram em silêncio. O carro de Roberto Carlos passou pelas mesmas ruas,
pelas mesmas esquinas, mas com um propósito diferente. Ao chegarem à loja de carros, tudo aconteceu de forma quase cinematográfica. Não houve seguranças, não houve anúncios, apenas o rei e seu caseiro entrando lado a lado. A loja congelou. Funcionários reconheceram Roberto Carlos imediatamente. Alguns se entreolharam, sem entender. Outros começaram a se aproximar, como que esperando autógrafos, mas o cantor os ignorou. Caminhou até o balcão e disse, com a mesma serenidade de quem canta uma canção de amor: "Vim com meu amigo. Ele quer ver aquele Celta prata." O silêncio era absoluto. O mesmo vendedor que havia humilhado Arlindo estava presente. Seus olhos se arregalaram. A pele perdeu a cor. Tentou dizer algo, mas foi interrompido pelo olhar firme do rei. "Não precisa falar nada. Só escute." Roberto Carlos colocou as mãos nos ombros de Arlindo e disse: "Esse homem aqui é mais honrado que muitos dos que andam de terno por aí. Ele trabalhou a vida toda com dignidade. E ontem foi tratado como lixo aqui dentro. Hoje ele volta, não para se vingar, mas para provar que a humildade é a maior riqueza que existe." Os olhos de todos estavam fixos nos dois. Uma funcionária começou a chorar. Um cliente aplaudiu discretamente. O vendedor, envergonhado, recuou. Roberto Carlos tirou o envelope das mãos de Arlindo, colocou sobre o balcão e disse: "O carro será pago assim, em dinheiro, com suor, com história e com honra." E olhando diretamente para o vendedor, completou: "Mas não se preocupe, esse carro não vai ficar com ele. Ele vai sair daqui com um modelo melhor, por conta da casa." O vendedor não teve forças para agradecer. Arlindo, com os olhos cheios de lágrimas, tentou recusar, mas o rei apenas sorriu. "Deixa eu fazer isso. Por mim. Por você. Pela justiça que o mundo às vezes esquece." Naquele dia, Arlindo não apenas saiu de carro novo, saiu de alma lavada. E uma promessa silenciosa foi cumprida. Com olhar, com gesto, com amor. O relógio marcava 10h47 da manhã, quando um carro preto, discreto, com vidros fumê e rodas prateadas, estacionou diante da loja de carros que havia se tornado palco de uma humilhação dias antes. A movimentação na rua era comum, mas dentro do veículo, o clima era de algo solene, como se o destino tivesse marcado aquele instante para que o mundo, por alguns minutos, parasse e assistisse a uma lição silenciosa de dignidade. Do lado do motorista, Roberto Carlos. No banco do carona, Arlindo, o homem que voltava ao lugar onde fora ferido, mas com o coração coberto por uma armadura de serenidade e honra. Vestia a mesma camisa azul de botão, os mesmos sapatos gastos e carregava nas mãos calejadas a mesma mochila surrada, com o envelope marrom dentro. Mas algo nele havia mudado. Havia no olhar de Arlindo uma luz diferente. Não era raiva, não era orgulho, era justiça que se preparava para descer do carro. O rei desligou o motor e virou-se para Arlindo com um olhar calmo. "Está pronto?" Arlindo respirou fundo. Assentiu com a cabeça. Nenhuma palavra a mais foi necessária. Ambos sabiam que não se tratava de comprar um carro. Aquilo era um acerto de contas com o mundo. Uma reafirmação de valores que, há muito, pareciam esquecidos. As portas se abriram lentamente. O primeiro a sair foi Roberto Carlos, com seus passos calmos, sua presença inconfundível, mesmo sem uma palavra. O segundo foi Arlindo. E ali, naquele contraste entre o chão de tapete vermelho do showroom e os sapatos gastos que pisavam sobre ele, nasceu uma cena que seria lembrada por todos que a presenciaram. Funcionários da loja, ao reconhecerem o cantor, começaram a se alvoroçar. O gerente, um homem de meia idade com gel no cabelo e perfume forte, correu até a porta com um sorriso forçado. "Seu Roberto, que honra! Se soubéssemos que vinha, teríamos preparado algo especial." Mas Roberto Carlos não retribuiu o sorriso.
Caminhou direto até o centro do salão. Seus olhos procuravam algo, ou alguém, até que os encontrou. Os dois vendedores que haviam humilhado Arlindo estavam ao fundo, tentando se esconder entre os carros. O cantor os chamou com um gesto sutil. "Venham até aqui." Sua voz era baixa, mas firme como aço. Os homens obedeceram, constrangidos. Arlindo permaneceu ao lado de Roberto, imóvel, com os olhos voltados para o chão. "Vocês lembram dele?" perguntou o rei, apontando para Arlindo. Silêncio. "Foi aqui que ele esteve outro dia. Veio comprar um carro. Trouxe o dinheiro que economizou a vida inteira. Mas saiu daqui tratado como um invasor." Um dos vendedores tentou se justificar. "Seu Roberto, me perdoe, mas a gente não sabia quem ele era." Roberto levantou a mão. Um gesto curto, e o silêncio voltou a reinar. "Esse é o problema", respondeu o cantor. "Precisamos saber quem as pessoas são por dentro, e não pelo sapato que usam ou pela marca da roupa." Houve um instante de desconforto no ar. Outros funcionários da loja se aproximaram, formando uma espécie de círculo em volta da cena. Alguns de cabeça baixa, outros visivelmente emocionados. Então, Roberto Carlos virou-se para Arlindo, tocou seu ombro e disse: "Vamos escolher seu carro, mas não vai ser aquele Celta. Você merece mais." Arlindo hesitou, tentou recuar, mas o cantor insistiu com ternura. "Deixa eu fazer isso por você, Arlindo. Pela sua vida, pelo seu silêncio, por tudo que você me ensinou sem dizer uma palavra." Caminharam juntos até a ala dos modelos mais novos. Arlindo tocava os carros com respeito, como quem não se sentia dono de nada, mesmo podendo ser. Roberto indicou um modelo branco, moderno, com bancos de couro e direção elétrica. "Esse tem seu nome." Arlindo olhou para o carro, depois para Roberto. Os olhos brilhavam, mas nenhuma lágrima escorria. Apenas assentiu. O pagamento foi feito ali mesmo, à vista. Mas Roberto Carlos fez questão de usar o envelope de Arlindo como parte simbólica da compra. "Esse aqui é o sinal mais importante", disse, entregando o envelope ao gerente. "Representa suor, não crédito. Representa dignidade, não status." O gerente, agora visivelmente emocionado, segurou o envelope com as duas mãos. "Seu Arlindo, eu..." tentou falar, mas não encontrou palavras. Arlindo estendeu a mão para ele. "Não guarde vergonha, senhor. Só não esqueça nunca mais o que um olhar pode fazer com o coração de alguém." A loja inteira aplaudiu, mas o momento mais simbólico veio ao final. Roberto Carlos abriu a porta do carro novo e fez sinal para Arlindo entrar. O caseiro sentou-se ao volante, emocionado. Era a primeira vez em toda a sua vida que sentia aquele poder entre as mãos. Roberto, então, deu a volta no carro, bateu levemente na lataria e disse: "Vá, e lembre-se, você nunca precisou de mim para ser grande. Mas agora, o mundo vai saber disso também." E Arlindo partiu, dirigindo com cuidado, como quem conduz não um carro, mas um sonho reconstruído. O novo carro branco de Arlindo deslizava lentamente pelo piso da loja. Os pneus mal tocavam o chão, como se tivessem consciência de que estavam conduzindo mais que um passageiro. Carregavam uma história de décadas, um coração forjado em silêncio e uma dignidade que nem o tempo, nem o preconceito conseguiram apagar. A loja, antes ruidosa, cheia de conversas comerciais e jingles automotivos, agora estava em completo silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer anúncio de liquidação ou proposta de financiamento. Funcionários, clientes, gerentes, até mesmo os seguranças estavam parados. Todos assistiam em absoluto respeito a um homem simples ocupar o espaço que lhe foi negado dias antes. Mas agora, não como o caseiro desconhecido, e sim como um símbolo. Arlindo virou o volante com cuidado.
O suor em suas mãos não era de nervosismo, mas de emoção contida. Seus olhos estavam fixos na saída. Ele não queria ostentar. Não queria ser o centro das atenções. Queria apenas sair dali com a cabeça erguida, sem gritar, sem confrontar. Sua vitória era silenciosa, como tudo sempre foi em sua vida. Mas o que aconteceu no estacionamento, ninguém jamais esqueceu. Assim que Arlindo ultrapassou as portas de vidro, o brilho do sol tocou a lataria branca como um holofote do céu. E então, como se o destino tivesse ensaiado aquela cena, uma van escolar estacionou ao lado. Crianças desceram, rindo e conversando alto. Eram alunos de uma escola pública que estavam em excursão pela cidade. O motorista, ao ver o carro novo, comentou: "Olha aí, gente, esse é o novo modelo que o Roberto Carlos lançou. Tá igualzinho ao que ele usou no clipe de uns anos atrás." Uma das crianças olhou para Arlindo e perguntou: "Moço, é verdade que o senhor estava com o Roberto Carlos lá dentro?" Arlindo, ainda ao volante, sorriu com doçura e respondeu: "Estava sim, meu filho." Outra criança perguntou: "E o senhor é amigo dele?" Dessa vez, Arlindo fez uma pausa. Pensou por alguns segundos e respondeu com a voz embargada: "Sou mais que amigo. Ele é o único que me viu quando ninguém mais via." A resposta caiu como um raio. Um funcionário da loja, que havia seguido discretamente até a calçada, ouviu a frase e, sem resistir, ajoelhou-se no canto da calçada. Começou a chorar. Não por vergonha, mas porque, pela primeira vez, entendeu o que estava acontecendo. Entendeu que não era apenas sobre carros, nem sobre celebridades. Era sobre um homem comum que carregava em si um valor raro, a grandeza sem barulho. Logo, outros funcionários começaram a sair da loja. Sem instrução, sem comando. Era como se algo maior os movesse. Um a um, posicionaram-se no estacionamento. Alguns abaixaram a cabeça. Outros aplaudiram em silêncio. Arlindo olhava em volta, desconcertado, tentando entender o que estava acontecendo. Roberto Carlos havia ficado dentro da loja, respeitando o momento do amigo. Mas, ao perceber o movimento lá fora, se aproximou da porta e permaneceu ali, observando. Não interveio. Não discursou. Apenas assistiu, com os olhos marejados, ao seu caseiro ser, pela primeira vez, reconhecido por sua verdadeira estatura. Foi quando o gerente da loja saiu também. Andou lentamente até o carro de Arlindo. Tirou do bolso uma pequena caixa azul com o símbolo da concessionária. Era um brinde simbólico, uma chave reserva personalizada, algo que geralmente se dá a compradores VIPs. Ele estendeu a caixinha e disse: "Senhor Arlindo, eu queria pedir perdão, mas também queria agradecer por ter nos ensinado, sem gritar, o que é respeito. Hoje eu entendo que foi a loja inteira que saiu mais rica, e não o senhor com seu carro." Arlindo pegou a caixa com as duas mãos, olhou nos olhos do gerente e disse apenas: "Que bom que o senhor viu a tempo. Ainda tem muita gente que continua cega." Nesse momento, alguém filmava com o celular. A cena era tão intensa, tão espontânea, que viralizaria nas redes sociais horas depois. Mas ali, naquele instante, não havia vaidade, não havia espetáculo. Era só verdade. E a verdade, quando aparece, para o mundo. Uma senhora que estava ali para comprar um carro se aproximou do grupo, com lágrimas nos olhos, e disse: "Eu tenho 63 anos e nunca vi uma cena dessas. Senhor Arlindo, o senhor hoje me fez lembrar do meu pai, que também foi caseiro. Morreu sem nunca ter sido reconhecido. Obrigada. Obrigada por existir." Arlindo não respondeu, mas seus olhos, cheios d'água, diziam tudo. Ele ligou o motor, acenou levemente com a cabeça e partiu. O carro desceu lentamente a ladeira da loja, enquanto o sol, impiedoso, derramava luz sobre aquela saída como se fosse o desfecho de um filme.
Mas não era um filme. Era real. Era a vida dizendo que, por mais que o mundo tente calar os humildes, há sempre um instante em que a verdade encontra um megafone e fala alto, mesmo no silêncio de um estacionamento. O carro branco seguiu seu caminho por ruas que pareciam novas, mesmo sendo as mesmas de sempre. Era como se o mundo tivesse ganhado uma nova camada de cor, como se o céu sorrisse em silêncio para Arlindo. Ele não estava dirigindo apenas um automóvel. Estava conduzindo uma história que, por anos, viveu escondida, esquecida entre os muros de uma mansão, nos fundos de um jardim, entre regadores e ferramentas. Arlindo não buscava fama, mas ela o encontrou, não por vaidade, mas como reflexo de sua essência. Nos dias que se seguiram ao episódio da loja, vídeos começaram a circular na internet. Pessoas comentavam, compartilhavam, se emocionavam. O caseiro de Roberto Carlos, diziam. Mas, para quem assistia, ele era muito mais. Era um símbolo. Um lembrete de que ainda existe nobreza no silêncio, grandeza na humildade, poder na simplicidade. Jornalistas procuraram Arlindo. Programas de TV quiseram entrevistá-lo. Influenciadores comentavam sua atitude. Mas ele recusou quase todos os convites. Preferia continuar no seu cantinho, cuidando das plantas, varrendo folhas, fazendo café do jeitinho que o patrão gostava. Quando questionado por um repórter local sobre por que não aproveitava o momento para se promover, Arlindo respondeu com a calma de sempre. Eu não virei alguém agora. Eu sempre fui. Só que agora vocês estão vendo. A resposta se espalhou como fogo em palha seca. Não havia arrogância ali, apenas verdade. E a verdade, quando é dita com pureza, ecoa como poesia. Roberto Carlos, emocionado com tudo que se desenrolava, fez questão de homenageá-lo publicamente em um show em São Paulo. Em pleno palco, com milhares de pessoas na plateia, o rei contou a história de Arlindo, do envelope marrom, da humilhação e da redenção. A grandeza de um homem não está no que ele possui, disse Roberto ao microfone, com voz embargada. Está no silêncio com que ele vive, no respeito com que ele trata os outros e na dignidade com que ele suporta as injustiças. Ao fim do discurso, mostrou uma foto no telão. Arlindo ao volante de seu carro, sorrindo discretamente. A plateia aplaudiu de pé. Muitas pessoas choraram. Aquele momento marcou a história do show e da vida de todos que assistiram. Mas talvez o gesto mais simbólico ainda estivesse por vir. Algumas semanas depois, uma ONG de educação em comunidades humildes decidiu homenagear Arlindo, batizando um de seus projetos com o nome dele. Projeto Arlindo, Raízes de Dignidade. O objetivo era ensinar a jovens de periferia não apenas ofícios técnicos, mas valores humanos, respeito, humildade, ética, perseverança. Tudo aquilo que Arlindo, sem diploma nem palco, havia ensinado ao mundo com uma atitude. Ele compareceu à inauguração, levou flores, vestia sua velha camisa azul. Ao ser convidado para discursar, subiu timidamente ao pequeno palanque. Olhou para as crianças na plateia e disse, com voz baixa, porém firme: quando me humilharam, eu não gritei. Quando me ajudaram, eu não pedi. Quando me aplaudiram, eu não me engrandeci. Isso porque a gente não precisa fazer barulho para ser ouvido, só precisa viver com verdade. E isso, meus filhos, isso é o que ninguém pode tirar de vocês. Foi aplaudido de pé, mais uma vez. Mas ele não se curvou. Apenas acenou com a mão e desceu, como quem termina um dia comum de trabalho. E de fato, para ele, tudo aquilo era só mais um capítulo da vida. Uma vida feita de tijolos simples, mas com alicerces eternos. A volta por cima de Arlindo não foi feita de gritos, vingança ou fama. Foi feita de paciência, valores e fé. Ele não se transformou em celebridade. Ele se revelou ao mundo, como sempre foi. E assim, o homem que um dia entrou em uma loja de carros com sapatos gastos e saiu humilhado,
terminou sendo o autor de uma das maiores lições que o Brasil já ouviu, sem precisar levantar a voz.